Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ao longo das últimas aulas, nós temos visto assuntos como campo elétrico e magnético, carga, força, potencial e circuitos elétricos. Agora, chegou a hora de nós vermos como tudo isso pode gerar uma das aplicações tecnológicas mais moderna e utilizadas da atualidade. Estamos falando dos circuitos digitais. Eu sou o professor Derek. E eu sou o professor Marcelo. Você provavelmente sabe realizar estas operações aqui. E quando as operações são muitas ou ficam complexas, você já deve ter utilizado algum desses aparelhos para lhe ajudar. A ideia de uma máquina capaz de nos ajudar nos cálculos não é nova e tem seus primeiros registros datando de aproximadamente 5.500 a.C. e trata-se do ábaco, que não realizava operações aritméticas propriamente ditas, mas funcionava mais como uma extensão dos nossos dedos para auxiliar na contagem, sendo útil nas atividades agrícolas. Com o passar dos anos, os instrumentos foram evoluindo para facilitar a vida do homem. Por exemplo, em 1642, o matemático francês Blaise Pascal, sim, o mesmo de mecânica dos fluidos, que era filho de um cobrador de impostos, inventou uma máquina automática de cálculos para agilizar o trabalho de seu pai. Tratava-se da máquina Pascaline. Porém, a sua funcionalidade se limitava apenas às operações de adição e subtração. Em 1671, o matemático Gottfried Leibniz, sim, o mesmo do cálculo, desenvolveu um mecanismo que realizava as 4 operações, a chamada roda graduada. Além das máquinas de calcular, também é importante citarmos o tear mecânico, desenvolvido em 1785, uma máquina semelhante aos teares já conhecidos, mas com a capacidade de ser programada, para poder desenhar diferentes padrões de forma automática. Sim, foi se formando o conceito de uma máquina programável capaz de realizar operações matemáticas. O conceito foi evoluindo até que em 1939 o matemático Alan Turing, por necessidades decorridas da guerra, desenvolveu a máquina conhecida por The Bomb, um predecessor dos computadores, que foi capaz de decifrar os códigos criptografados gerados pela máquina Enigma, usada pelo exército alemão nazista. O primeiro computador, no sentido mais moderno da palavra, foi o ENIAC, desenvolvido em 1946, e realizava 4.500 cálculos por segundo, ocupando uma sala inteira. Desde então, os computadores vêm evoluindo de máquinas que armazenavam poucos kilobytes e pesavam toneladas, até dispositivos que armazenam terabytes e cabem na palma da mão. Diante dessa evolução drástica, é que nós nos perguntamos: como é possível miniaturizar os dispositivos? Como é possível um computador fazer cálculos? As máquinas como a Pascaline, que falamos há pouco, eram um exemplo do que chamamos de computador analógico. Se utilizavam de engrenagens para realizar as contas. O conceito do computador analógico nunca chegou a ser totalmente posto em prática, pois era muito complexo, pois quanto mais complexo for um dado fenômeno e as equações que o regem, mais complexo fica a montagem do sistema que realiza a conta. Uma vez que, pensando em engrenagens, o número delas e suas interconexões cresce exponencialmente à medida que crescem as contas a serem feitas. Assim, se percebeu que um sistema digital seria mais ideal para a realização de cálculos, pois além de poder ser convenientemente representado pelo sistema binário de numeração, facilitaria a montagem da máquina. Para respondermos a essas perguntas, devemos passar pelos seguintes assuntos: conceito de digital analógico, sistema binário de numeração, transistor, que é um dispositivo utilizado nos circuitos digitais, portas lógicas, que são dispositivos feitos de transistores, e o circuito somador, que é um circuito feito para associação de portas lógicas. Você já deve ter ouvido falar nos termos sinal digital e sinal analógico, principalmente quando o assunto era TV. Mas você deve ter ficado pensando: o que raios é um sinal digital e um sinal analógico? Qual a diferença entre eles? Inicialmente, um sinal é qualquer representação de uma grandeza física em função de outra, como, por exemplo, corrente ou temperatura em função do tempo. Dizemos então que temos um sinal de corrente e um sinal de temperatura. O sinal analógico é aquele que, entre dois valores, possui uma variação contínua, isto é, entre 10 e 20 graus, por exemplo, a temperatura passa por todos os infinitos valores disponíveis entre 10 e 20, e não realiza saltos instantâneos de um valor para o outro.
Assim, podemos ver que corrente e temperatura são exemplos de grandezas analógicas. Você consegue me dizer quais outras grandezas da natureza são analógicas? A resposta é simplesmente todas. Isso mesmo, o mundo inteiro é analógico. Todas as grandezas variam de forma contínua. É fisicamente impossível uma quantidade, seja do que for, variar de forma instantânea, pois isso requeriria uma velocidade de propagação de informação, seja em qual for o meio, infinita, o que viola o princípio de que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, conforme vimos nos estudos de indução de Maxwell. O sinal digital já é a ideia oposta. Esse sinal assume apenas dois únicos valores e transita de um para o outro de forma instantânea, sem passar pelos intermediários, resultando num sinal conhecido como onda quadrada, típico de circuitos digitais. Vocês podem observar na figura que inicialmente o sinal está no valor alto, lá na esquerda. Esse pode ser um sinal de corrente ou tensão. Após um tempo, nesse valor, ele cai para o valor baixo, no mesmo instante, o que caracteriza a descida totalmente vertical, conforme exibido no gráfico. E assim vai sucessivamente, subindo e descendo, sempre em mudanças instantâneas. Porém, vimos que uma transição instantânea viola as leis da física, se constituindo então de uma idealização. Portanto, uma onda quadrada real de um circuito digital real é melhor representada pela figura a seguir. Nela, vocês podem ver que a descida, embora seja muito rápida, da ordem de picosegundos ou femtosegundos, não é instantânea. Ok, pessoal. Agora que vimos sinal analógico e digital, veremos um sistema numérico capaz de representar de maneira universal esse sinal. Em um circuito digital, o valor alto da onda quadrada corresponde a um valor alto de tensão, e o baixo corresponde a um valor nulo ou baixo, até mesmo negativo, das mesmas grandezas. Porém, diferentes máquinas operam com diferentes valores de tensão. Uma máquina operando com 3 volts terá o seu valor alto de onda igual a 3 volts, e assim para uma de 5 volts. Dessa forma, mesmo que ambas estejam em valor alto, ainda assim poderia haver um problema de comunicação, pois o valor alto de uma máquina pode ser o baixo de outra. Assim, para evitar a tradução, por assim dizer, entre máquinas, o ideal é que todas falem a mesma língua, ou seja, representem o valor alto por um mesmo símbolo ou número abstraído. Pois não importa o valor de tensão que a máquina esteja, o que importa é o valor lógico da operação, alto ou baixo. Isso é equivalente para todas. O sistema que nós usamos na matemática convencional é o chamado sistema decimal, que contém 10 algarismos, do 0 ao 9, para representar todos os números. Porém, um sistema numérico com tantos algarismos não é o convencional para trabalharmos com o sinal digital, pois esse sinal só possui 2 valores lógicos a serem representados. Assim, só precisamos de 2 números, um para representar o valor lógico alto e outro para representar o baixo. Por isso, o sistema numérico escolhido é o binário, cujos únicos algarismos são o 0 e 1, que representam o valor baixo e o valor alto do sinal, respectivamente. No sistema binário, esses 2 algarismos representam todos os infinitos números. Agora que escolhemos usar o sinal digital, representado logicamente pelo sistema binário, é importante que saibamos contar em binário, para saber representar os números. Pensando em uma soma no decimal, como 9 mais 1, se fosse qualquer número abaixo do 9, o resultado ficaria restrito à casa da unidade. Mas aqui, como o resultado extrapola o número de algarismos que o sistema possui, precisamos combinar os algarismos que existem usando a lógica do passa 1. Pensando em 9 mais 1, quando extrapolamos o algarismo máximo para descobrir o resultado naquela casa, nós resetamos a contagem e colocamos no resultado o algarismo equivalente ao número de posições extrapoladas. Em decimal, a primeira posição dos algarismos é ocupada pelo 0. Assim, como extrapolamos apenas uma posição após o 9, pois é 9 mais 1, colocamos o 0 na casa da unidade. E toda vez que nós resetamos a contagem de uma casa, significa que entramos na casa seguinte, sendo necessário passar 1 para ela. Assim, na casa das dezenas, teremos 1 mais 0, resultando em 1 naquela casa, fechando o número 10. No caso de 9 mais 2, como extrapolamos 2 posições após o 9, colocamos o 1 na casa da unidade e passamos o 1 para a dezena, resultando em 11. Agora, pensando em operações com números binários, sabemos que o 0 e 1 são representados pelo mesmo algarismo, tanto em binário quanto decimal. Mas como representamos 2 em binário,
Para descobrir, podemos aplicar a mesma lógica de soma dos decimais em binário. Pensando em 0 mais 1, o 1 é o algarismo máximo, mas ele não foi extrapolado, e somado com 0, o resultado é ele mesmo. Então colocamos na mesma casa o número 1. Se for 1 mais 1, veremos que o número 1 foi extrapolado em uma posição. Assim, na primeira casa, nós colocamos o algarismo 0, que ocupa a primeira posição dos algarismos em binário também, e como resetamos, entramos na casa seguinte, à esquerda, passando 1 para ela. Assim, vemos que o número 2 é representado por 1 0 em binário. Agora, fazendo 2 mais 1 em binário, vemos que na primeira casa temos 0 mais 1, o que resulta em 1. Assim como na segunda casa, sendo então o 3 representado por 1 1. Para o número 4, teremos 1 1, que é 3, mais 1. Seguindo a lógica anterior, você descobrirá que a extrapolação ocorre duas vezes, sendo necessário passar o 1 duas vezes, entrando assim na terceira casa, sendo então o 4 representado por 1 0 0. Podemos extrapolar o raciocínio do passa 1, de número em número, e assim montarmos uma tabela de representação dos binários e seu equivalente em decimal. Observando a coluna dos binários, vemos que de um número para o outro, o que está sendo feito é que está sendo somado mais 1 na casa mais à direita, que é o equivalente a contar de 1 em 1. E assim podemos contar e saber a representação de todos os números em binário. Com esse sistema, podemos representar, como falado antes, o sinal digital abstraído logicamente. O valor máximo desse sinal, nesse caso, é 1, e abstraímos como um valor lógico 1. O valor mínimo da onda é menos 1, mas abstraímos ele como 0. Agora que vimos o sinal digital e como representá-lo, veremos sobre o transistor, que é um dispositivo eletrônico, como resistores e capacitores, cuja funcionalidade permite-se construir um circuito que gera sinais digitais. O transistor foi inventado em 1948 por John Barden, William Shockley e Walter Brattain, o que lhes rendeu o Prêmio Nobel de 1956. O transistor possui duas principais funções: a amplificação de sinal, que normalmente é usada em circuitos analógicos e, portanto, não a veremos nessa aula, e o chaveamento de sinal. Devido a essa última função, eles puderam ser usados como substituto para as válvulas eletrônicas, que eram muito robustas e muito caras. Para entendermos essa função de chaveamento, precisamos saber que esse transistor estudado nessa aula é o chamado MOSFET, que é o transistor mais usado da atualidade, enquanto que o estudado na aula de eletrônica básica é o BJT, transistor de junção bipolar, que é um modelo mais antigo, mas ainda usado. Existem dois tipos de transistor MOSFET, o NMOS e o PMOS. Como pode ser visto, o transistor possui três terminais, sendo eles o source, em português fonte, o drain, dreno, e o gate, porta. A ideia do transistor é funcionar como um análogo de uma torneira, que ora deixa passar água pelo cano, ora não. Nessa analogia, a válvula da torneira seria o gate do transistor, e o cano da torneira seria a passagem dos terminais source e drain. No transistor NMOS, a passagem entre o source e o drain fecha, tornando possível a passagem de tensão e corrente entre eles, quando o gate recebe o sinal lógico 1, equivalente a um valor alto de tensão. No PMOS, essa passagem fecha quando o gate recebe o sinal lógico 0. A figura da direita ilustra melhor esse funcionamento modelando a passagem de source e drain com uma chave que, no caso do NMOS, fecha quando a tensão no gate for alta e vice-versa para o PMOS. Sabendo a função geral do transistor, precisamos entender como se dá sua fabricação. O transistor é feito de um substrato semicondutor que normalmente é silício. Esse substrato de silício vem de fábrica em um formato que conhecemos por wafer. O silício é um material da família 4A da tabela periódica e possui 4 elétrons na camada de valência, que são os que fazem as ligações. Ele também é um material cristalino cujos átomos estão arranjados em uma estrutura conhecida por cúbica de face centrada. Nela, há um silício em cada vértice e no centro de cada face do cubo. Ela também pode ser visualizada em 2D, ficando semelhante a uma matriz de silício. Nessa matriz de cada silício já faz suas 4 ligações, ligada a 4 outros silícios. Dessa forma, não há muitos elétrons livres pela estrutura e sua condutividade é baixa. Para aumentarmos a sua condutividade, podemos realizar um processo conhecido por dopagem, que é a adição controlada de impurezas, ou seja, outros elementos à estrutura do nosso substrato.
Pensando na dopagem com um elemento que tenha mais elétrons que o silício, como o arsênio, que é da família 5A e possui 5 elétrons de valência. Como ele possui um elétron a mais que o silício, ele fará 4 ligações com os silícios vizinhos e acabará sobrando um elétron que pode, por vibrações térmicas, passar para algum silício vizinho, que por sua vez ficará com um elétron extra, não ligado a ninguém, um elétron livre. Assim, para cada arsênio adicionado, haverá um elétron livre em algum silício da estrutura, fazendo com que o semicondutor fique permeado de cargas negativas livres, caracterizando o que conhecemos por semicondutor tipo N. Agora, se fizermos a dopagem com um elemento com menos elétrons que o silício, como o boro, que é da família 3A e possui 3 elétrons de valência, veremos que ele liga seus 3 elétrons a 3 silícios vizinhos e acaba por retirar um elétron de um quarto silício vizinho, fazendo com que esse fique com um elétron a menos e carregado positivamente. No lugar do elétron, permanece aquilo que conhecemos por lacuna, que podemos entender como um espaço vazio. Entretanto, em física de semicondutores, nós modelamos a lacuna como uma partícula de carga positiva. Numa analogia, a gente pode pensar em um compartimento com água e, eventualmente, algumas bolhas passam pela água. As bolhas, apesar de estarem dentro da água, não são feitas dela, mas sim de ar. Ou seja, por onde a bolha passa dentro do compartimento, há ausência de água. A estrutura cristalina do material pode ser entendida como um mar de elétrons, análogos da água. E as eventuais bolhas que se formam no meio da água são as eventuais lacunas que aparecem no meio da estrutura eletrônica. Então, baseado nessa analogia, podemos entender que o boro retirou o elétron de um quarto silício vizinho e deixou com ele uma lacuna. Assim, para cada boro adicionado durante a dopagem, haverá uma lacuna livre em algum silício da estrutura, fazendo com que o semicondutor fique permeado de cargas positivas livres, caracterizando o que conhecemos por semicondutor tipo P. Como podemos então fazer uma dopagem? A técnica mais utilizada é chamada implantação iônica, que consiste em ejetar, através de aceleradores, íons do elemento dopante na estrutura a ser dopada. Fazendo novamente uma analogia, imagine o que aconteceria se você pegasse uma metralhadora e disparasse contra uma parede. Ao final, a parede ainda estaria ali, mas cravejada de balas. Na implantação iônica, a parede seria nosso wafer de silício, a metralhadora nosso acelerador, que é esse que vocês veem na figura, e as balas, os íons do elemento dopante. Dentro do acelerador há um gás contendo íons do elemento dopante. Como são íons, estão carregados eletricamente. Assim, são submetidos a uma alta diferença de potencial para serem acelerados e formar um feixe. Porém, para garantir que o feixe fará as curvas internas do acelerador e não colida com as paredes antes de sair, o feixe precisa ter seu caminho direcionado pelo auxílio de campos magnéticos, que são gerados por grandes ímãs ao redor da máquina. Lembrando que a força magnética sobre uma carga elétrica é dada por, pensando ainda em um ângulo de 90 graus, e sabemos também que uma força genérica é descrita pela segunda lei de Newton. Nesse nosso caso, a aceleração vai ser do tipo centrípeta, pois a partícula está fazendo uma curvatura semelhante a um planeta que descreve uma órbita por atração gravitacional. Assim, substituindo a aceleração e a segunda lei na força magnética, podemos isolar e descobrir o raio da trajetória executada pela partícula. Combinando essa informação com as dimensões do acelerador, podemos esquematizar uma forma de guiar corretamente o feixe na direção que queremos, ou seja, sobre o wafer, fazendo com que os dopantes sejam disparados contra a estrutura cristalina e se alojem nela. Tendo a ideia de implantação iônica, podemos analisar como é a estrutura final de um transistor. Na esquerda, vocês podem ver o NMOS e na direita o PMOS. A região chamada de bulk é o nosso wafer de silício e possui 3 regiões dopadas. No caso do NMOS, há 2 pequenas regiões, estando conectadas ao source e outra ao drain, que são dopadas tipo N, enquanto o resto do bulk é dopado tipo P. Além disso, logo acima do silício, entre o source e o drain, vemos que há uma fina camada de óxido de silício e acima dessa camada, uma camada de um material condutor conhecido como polissilício. Todo transistor do tipo MOSFET é feito desse ensanduichamento de materiais. Primeiro um semicondutor, acima dele o óxido e acima o condutor. Daí que vem o nome MOS, que significa Metal Oxide Semiconductor.
Havíamos explicado a função do chaveamento do transistor apenas do ponto de vista lógico, com passagens de zeros e 1. Mas agora, conhecendo a estrutura, a gente pode entender fisicamente o que acontece ali dentro. Se a gente ligasse uma DDP entre o source e o drain, haveria o transporte de carga das regiões dopadas entre os terminais. Porém, há regiões de diferentes cargas ali, P e N. Logo, haveria elétrons para um lado e lacunas para o outro, e a corrente total seria nula. A gente precisa que o caminho contenha portadores apenas de um tipo de carga, para que a corrente possa fluir em uma direção apenas. O NMOS fechava a chave entre source e drain quando recebia o sinal 1 no gate, que equivale a um valor alto de tensão. Se ligarmos uma tensão negativa, valor lógico 0 no gate, veremos que o campo elétrico exercido por essa DDP negativa irá repelir os elétrons do polissilício, que irão se deslocar até a interface com o óxido, pois esse é isolante e não deixaria mais as cargas passarem. Mas os elétrons presos ali próximo ao óxido continuarão exercendo sua influência atrativa. E do outro lado, há um bulk cheio de lacunas positivas, que serão atraídas ainda mais para aquela região entre o source e o drain, e o caminho continuará obstruído pelas lacunas. Agora, se ligarmos uma tensão positiva, um valor lógico 1, no gate, o campo elétrico gerado atrairá os elétrons de polissilício para longe da proximidade com o óxido. Assim, restarão apenas lacunas na interface polissilício-óxido, que acabarão por repelirem as lacunas próximas ao óxido no lado do bulk, pois são todas positivas. Repelir as lacunas do bulk significa atrair elétrons para aquela região. Então, haverá agora uma grande quantidade de elétrons entre o source e o drain, e todo o caminho ficará permeado apenas de cargas negativas, fazendo com que seja possível aplicar uma DDP entre source e drain para conduzir essas cargas em uma só direção, o que equivale logicamente a fechar a chave entre source e drain que falamos anteriormente. Então, se analisarmos o transistor NMOS, vemos que precisamos de uma tensão alta para que o campo elétrico possa atrair elétrons para a região entre o source e o drain, constituindo um caminho apenas de elétrons. Esse fenômeno de atração das cargas se dá mediante campo elétrico. Assim, dizemos que esse é um transistor de efeito de campo, ou em inglês, FET. Daí o nome MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Para o transistor do tipo PMOS, o princípio é exatamente o mesmo, mas precisamos de um caminho inteiramente de lacunas ao invés de elétrons. Assim, fica como um exercício para vocês analisarem o esquema de funcionamento do PMOS. Ok, agora que vimos a questão da dopagem, precisamos ter em mente que ela precisa ser seletiva, pois há regiões de diferentes tipos ao longo do bulk. Assim, ao doparmos as regiões que serão tipo N, precisamos proteger aquelas que serão tipo P, e vice-versa. Portanto, tenham em mente que a estrutura final que queremos chegar é a que aparece acima e à direita, e será mostrada daqui para frente para efeitos de comparação. Inicialmente, considere o bulk ou wafer dopado tipo P. Ele é submetido a um forno em alta temperatura e com atmosfera rica em oxigênio. Então, através da reação química exibida, a superfície do wafer ficará oxidada, tendo crescido um fino filme de dióxido de silício sobre o silício. Então, já temos o nosso wafer dopado tipo P. O que nos falta é dopar as regiões que precisam ser tipo N. Logo, é necessário que sejam feitas aberturas no óxido apenas nas regiões que queremos dopar. Para efetuarmos essas aberturas seletivas, primeiro realizamos um processo conhecido por fotolitografia, que é a impressão de padrões sobre uma superfície por meio da incidência de radiação eletromagnética. Para tanto, inicialmente depositamos sobre o óxido um material conhecido por fotoresina, que possui a propriedade de ficar sensibilizado e, portanto, solúvel quando exposto à radiação eletromagnética, como por exemplo a luz ultravioleta. Lembrando das aulas sobre ondas eletromagnéticas, a luz UV é a faixa do espectro cujo comprimento de onda está entre 10 e 400 nanômetros. Logo, fazendo a luz UV ser incidida apenas sobre as regiões do wafer que devem ficar expostas. Para proteger as demais regiões dessa luz incidente, é colocado sobre a fotoresina um objeto conhecido como fotomáscara, que funciona como molde e já possui previamente nele as aberturas nas mesmas coordenadas que precisam estar as aberturas do wafer.
Assim, fazemos incidir a radiação através das aberturas da máscara, sensibilizando só as regiões desejadas da fotoresina, que são as regiões que serão dopadas no wafer. Embora a figura não esteja assim, considere que as duas aberturas são idênticas e de mesmo tamanho, semelhante à foto modelo. Agora, podemos remover as regiões sensibilizadas da fotoresina, solubilizando elas em solução aquosa. Após, o óxido é exposto para ser removido sendo submetido a uma solução ácida, como ácido fluorídrico. Este processo de remoção de material por corrosões é conhecido por etching. Finalmente, temos expostas somente as regiões do wafer que queremos dopar. A fotoresina excedente ainda pode ser removida passando pelo processo de fotolitografia e solubilização novamente. Agora, repetimos o processo de implantação iônica, que afetará apenas as regiões expostas. Embora nossa ilustração mostre apenas uma região dopada, todas as regiões tipo N que existem sobre o wafer, pois são bilhões de transistores que há em cima do wafer, já são fabricadas de uma única vez. A máscara já possui todas as bilhões de aberturas necessárias, todas as remoções seletivas de óxido e resina são feitas de uma única vez, e a implantação tipo N afeta todas as regiões expostas de uma única vez. Finalmente, temos nosso bulk tipo P com duas regiões tipo N necessárias para a fabricação de um transistor. Porém, ainda nos falta a fina camada de óxido entre as duas regiões N e sobre ela a fina camada de polissilício. Para isso, primeiro o wafer é submetido novamente ao processo de oxidação. Posteriormente, ele é submetido a um processo semelhante à oxidação, mas ao invés de haver uma atmosfera de oxigênio nesse segundo forno, há um gás contendo o material polissilício que na temperatura certa se deposita sobre o nosso wafer. Esse processo é conhecido por difusão de gás. Agora fazemos a remoção seletiva do polissilício para deixar ele sobrando apenas na região central. Essa remoção seletiva segue exatamente as mesmas etapas de fotolitografia com máscaras, mostradas anteriormente. Fazemos, de novo, a remoção seletiva com fotolitografia e corrosão, mas agora para eliminarmos o óxido sobre as regiões N do source e drain. Na sequência, é depositada uma camada de metal sobre o wafer. Esse metal irá constituir os terminais de contato. Ele pode ser depositado pelo processo de difusão de gás em forno ou ainda na forma líquida sobre o substrato. Por fim, é feita mais uma vez a remoção seletiva, mas agora do metal, novamente pela fotolitografia e corrosão, ficando o transistor em sua forma final, tal como em nosso modelo inicial. É importante aqui citarmos que a região do bulk entre as regiões N do source e drain é chamada de canal. O seu tamanho físico é o que delimita o tamanho do transistor. Assim, quando a gente vê um anúncio de uma empresa como a Intel dizendo que lançaram uma nova tecnologia de 10 nanômetros, o que é muito comum em notícias desse ramo na mídia, eles estão querendo nos dizer que o comprimento de canal dos transistores do chip deles possui 10 nanômetros. Atualmente, a menor tecnologia disponível comercialmente é de 7 nanômetros. Entretanto, em laboratório já foram desenvolvidos transistores com comprimento de canal próximo do 1 nanômetro. Essas dimensões tão pequenas se mostram possíveis por causa que as aberturas feitas na fotolitografia são dessa ordem de tamanho. E essas aberturas, por sua vez, são pequenas assim porque o comprimento de onda que incidiu ali era muito pequeno. O comprimento de onda do feixe pode ser entendido como o espaço abrangido pelo feixe ao tocar uma superfície. Assim, a abertura terá um tamanho da ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação incidida. Dessa forma, entendemos que o que torna possível a fabricação de algo tão pequeno é um fator da natureza que, para nossa conveniência, já é desse tamanho. Basta sabermos direcioná-lo. Abaixo dos 10 nanômetros, podemos passar ainda a usar a fotolitografia com raios X para diminuir ainda mais o comprimento de onda. Entendendo o funcionamento do transistor, podemos estudar os principais dispositivos digitais feitos deles, que são as portas lógicas. Sabendo que toda lógica ou sentença lógica elaborada pelo ser humano pode ser expressa por meio das seguintes proposições lógicas: e, ou, não, se, então. As portas lógicas são dispositivos eletrônicos usados em circuitos que implementam de forma eletrônica essas proposições lógicas. A primeira porta lógica é a chamada porta não, ou inversora,
representada pelo símbolo a seguir. Sua função é negar a entrada, ou seja, se a entrada for 1, a saída vai para 0, e vice-versa. Podemos equacionar ainda o funcionamento dessa porta através dessa expressão. O A com barra em cima se lê anegado e significa, matematicamente falando, inverter o valor de A. Assim, se A for 1, anegado é 0. E como y, a saída, é igual a anegado, y será 0, que é o oposto de A. Podemos ainda representar o funcionamento dessa porta através da chamada tabela verdade, que elenca as entradas sempre em ordem crescente de contagem em função da saída. Por último, precisamos saber como podemos associar transistores de modo a se criar uma porta inversora. Assim, lhes mostro o circuito de transistores que há dentro dessa porta. Analisando ele, vemos que a entrada A está conectada ao gate do transistor PMOS acima e do transistor NMOS abaixo. O source do PMOS conecta ao VDD, que é a tensão alta, o nosso 1 lógico. O drain do NMOS está ligado ao GND, que é a tensão baixa, nosso 0 lógico. Quando A for 0, esse sinal não fecha a passagem do NMOS, como vimos antes, o que impede o GND de ir para a saída. Mas o sinal A igual a 0 é suficiente para fechar a passagem do PMOS, permitindo que o VDD seja conduzido para a saída, que ficará em nível lógico 1. Ainda é importante citarmos que essa porta possui uma entrada e uma saída, se caracterizando então por uma porta de 1 bit. Dessa forma, entendemos que o bit é definido como uma grandeza, no nosso caso tensão, que trafega em um terminal, seja ele de entrada ou saída. No nosso caso, o bi de bit vem porque o sinal só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Então saiba que quando você for comprar um processador e estiver escrito ali que ele é de 32 ou 64 bits, significa que ele possui 32 ou 64 terminais ou fiozinhos de entrada e saída. A próxima porta lógica é a porta OR. Sua função é a de retornar 1 na saída, se pelo menos uma das entradas for 1. Deste modo, conseguimos equacionar seu funcionamento através da seguinte equação. É importante salientar aqui que esse sinal de mais não corresponde ao sinal soma aritmética. Nós o lemos como OR. 0 ou 0 é igual a 0. 1 ou 0 é igual a 1. E o 1 ou 1 também é igual a 1. Podemos representar esse funcionamento também pela tabela verdade. E, por fim, o circuito de transistores interno é o mostrado agora. A análise e seu funcionamento fica a cargo de vocês, alunos. A última porta lógica que veremos é a porta E. Sua função é a de retornar 1 na saída somente se todas as entradas forem 1. Assim, conseguimos equacionar seu funcionamento através dessa equação. Embora pareça uma multiplicação, nós lemos o ponto como e não como vezes. 0 e 0 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. Já 1 e 1 é igual a 1. Representamos essa função também por uma tabela verdade. O circuito de transistores internos é esse que aparece agora, e a análise de seu funcionamento também fica a cargo de vocês. Vale a pena ainda falarmos de mais uma porta conhecida como ou exclusivo em inglês short. Essa porta retorna 1 na saída somente se uma única entrada for 1, independente de quantas entradas houver. Sua tabela verdade pode ser representada da seguinte forma. Não mostraremos o circuito interno dessa porta, mas saiba que ela pode ser constituída de associações das portas anteriores. Sua equação lógica pode ser representada assim. Guarde bem essa equação, pois ela aparecerá novamente quando formos fazer o circuito somador. Com essas portas, podemos agora implementar o circuito somador. Pensando então em uma soma com binários, temos 3, que é 1, 1, mais 1, que é 0, 1, que dá 4, que é 1, 0, 0. Vemos que essa operação se constitui na verdade de duas somas, uma para a casa da direita, 1 mais 1, e outra para a da esquerda, 1 mais 0. Analisando a soma da direita, vemos que ela possui duas entradas, 1 e 1, que são os dois números a serem somados. Também entendemos que ela possui duas saídas. Uma delas é o 0, que é o resultado que vai na casa da direita, e outra é o passa 1, que é gerado uma vez que houve a extrapolação do algarismo máximo. Como sinal de saída, chamaremos ele de vai 1. Vendo agora a soma da esquerda,
ela também possui duas entradas, 1 e 0 a serem somadas. E agora possui também uma terceira entrada, que é o vai 1 gerado pela soma anterior da direita, que agora, como sinal de entrada, chamaremos de vem 1. Tal como a soma anterior, essa da esquerda também possui duas saídas, o resultado 0, que vai na casa do meio, e o vai 1, que passa para a casa mais à esquerda. Então, no pior caso, o circuito somador precisa ter 3 entradas, 2 números a serem somados e um possível vem 1, e duas saídas, o resultado e o possível vai 1. Com isso, agora podemos criar uma tabela verdade para o somador. Primeiro, elencamos todas as combinações possíveis de entrada na ordem de contagem. Para gerarmos a saída, basta fazermos as somas linha a linha da tabela. Por exemplo, a penúltima linha. Nela, temos 1 mais 1 mais 0. Como é soma, desconsideramos o 0. E já vimos anteriormente como é 1 mais 1 em binário. O resultado fica 0 e passa 1 para a casa imediatamente à esquerda. Assim, o resultado da saída, lido da esquerda para a direita, fica 1, 0, que é 2 em binário. Aplicando o raciocínio para as demais linhas, temos a tabela verdade completa do somador. Agora precisamos extrair da tabela a equação lógica do circuito. Como são duas saídas, podemos pensar em dois circuitos à parte que compartilham as mesmas 3 entradas. Para extrairmos a equação da tabela, podemos pensar no seguinte método. Pensamos primeiro na saída vai 1, a qual chamaremos só de vai. Vamos pegar todas as linhas em que seu resultado é 1. Já vimos que a porta E retorna 1, quando todas as entradas são 1. Pensando na última linha, se fôssemos escrever sua equação com lógica E, ficaria da seguinte forma. Na última linha, todas as entradas são 1. Então, basta colocá-las em uma porta E, que o resultado sairá 1. Na sétima linha, o vem 1, que chamamos só de vem, é 0. Se o colocarmos numa lógica E, a saída ficaria em 0. Para a saída ficar em 1, precisamos negar o vem, e a equação então fica da seguinte forma. Agora, na sexta linha, vemos que o B é 0, então ele é o que precisa ser negado. Por fim, na quarta linha é o A, que vale 0, então ele será negado agora. Com essas 4 equações, sabemos que qualquer uma delas precisa ser 1, para que o vai seja 1, o que equivale a uma lógica OU. Então, podemos relacionar os 4 termos em apenas uma equação por operações OUs. Essa equação é a lógica do vai 1 desse circuito. Se vocês substituírem os valores de uma mesma linha na equação, mesmo as que dão 0, você vai ver que a saída será igual à que consta na tabela. Só lembrando que esses sinais de vezes e mais que aparecem na equação são, na verdade, as proposições es e ous. Nós podemos ainda simplificar essa equação. Olhando os 2 primeiros termos, podemos pôr AB em evidência, e olhando os 2 últimos termos, podemos pôr o vem em evidência. Assim, a equação fica na seguinte forma. No primeiro termo da nova equação, temos vem ou vem negado. Uma variável ou sua negada sempre vai dar como resultado 1. Então, podemos simplificar ainda mais, chegando na forma final da equação. Da equação mais simplificada, podemos, enfim, extrair o circuito que gera o sinal do vai 1. O primeiro termo da equação é uma operação E entre os sinais A e B. Representamos então assim. No segundo termo, vendo atentamente a parte dentro do parêntese, percebemos que é uma operação XOR entre A e B. Então, o segundo termo é uma operação E entre o vem 1 e o resultado da XOR de A e B, desse jeito aqui. Ambas as saídas do primeiro e segundo termo estão relacionadas pela operação OU, sendo representada então assim. E esse é a parte do circuito somador que gera o sinal de saída vai 1. Agora precisamos definir o circuito que gera o sinal de saída da coluna da soma na tabela verdade do somador. Fazemos o mesmo processo realizado anteriormente, verificando quais linhas as somas são iguais a 1 e expressando ela por lógica de portas es. Na última linha, todas as entradas são 1, portanto a equação da lógica fica assim. Na quinta linha, tanto B
quanto vem 1 são zero e precisam ser negados, nos dando a seguinte equação. O mesmo raciocínio nas linhas 3 e 2 gera as últimas equações. Associando elas com lógica ou, chegamos na equação final. Podemos ainda simplificar essa equação final. Observando os termos das pontas, podemos pôr vem 1 em evidência. E observando os termos do meio, podemos colocar vem 1 negado em evidência, ficando a equação assim. Ainda é possível, seguindo algumas etapas simples de algebrismo que pularemos, reescrever a parte dentro do parêntese no primeiro termo da nova equação da seguinte maneira. Para facilitar ainda mais a visualização, podemos admitir o seguinte. E se observarmos bem, esse x possui o mesmo formato de equação de uma porta Shor. Observando com mais atenção, assim como x é uma equação de porta Shor, um Shor de A em B, a equação do sinal soma também está no formato Shor, um Shor de vem 1 com x. Então, partindo da primeira parte do circuito que já havíamos projetado antes, vemos que o circuito que gera o sinal chamado soma se resume a uma única porta Shor. Conforme a equação da soma acima, uma das entradas dessa Shor será o vem 1. A outra entrada é o x, que nada mais é do que uma porta Shor de A com B, que para nossa conveniência já existe ali no circuito. Basta puxarmos a sua saída para a entrada dessa nova Shor, então. Dessa forma, finalmente concluímos o circuito somador. Podemos ainda abstrair todo esse circuito através do seguinte símbolo. Assim, nos circuitos em que precisamos usar o somador, basta apenas adicionarmos esse símbolo e não precisamos mais pensar em termos de portas lógicas. Para encerrarmos, vamos agora implementar uma soma usando o nosso circuito somador. A soma será 7 mais 12, que em binário são 0, 1, 1, 1 e 12 em binário é 1, 1, 0, 0. Cada número está sendo representado por 4 dígitos, então dizemos que são palavras binárias de 4 bits e precisaremos de 4 somadores em série para implementá-la. Sabendo que o vai 1 da soma de uma casa é o vem 1 da próxima casa, para associarmos os somadores em série, basta ligarmos a saída vai 1 de um somador na entrada vem 1 do próximo. Então começamos a soma pela primeira casa lá da direita. Nela não há vem 1, que portanto é 0. E os números somados são 1 e 0, cuja soma é 1. E não precisa passar 1, então o vai é 0. Na segunda casa, o vem é 0 e a soma é 1 mais 0, que dá 1. O vai 1 também é 0. Na terceira casa, o vem é 0 e a soma é 1 mais 1, que dá 0 e gera um vai 1 igual a 1. Por fim, na última casa, há um vem 1 igual a 1, além do 0 e 1 que são somados nessa casa. A soma então fica 0 e gera um vai 1 igual a 1, que passa para uma quinta casa, finalizando assim a soma. Agora, basta lermos os resultados da esquerda para a direita e teremos o número 10011, que é 19 em decimal, como tinha que ser, já que estamos somando 7 mais 12. Assim, finalmente podemos demonstrar, através da física, mais especificamente do eletromagnetismo, como é possível miniaturizar dispositivos elétricos, tornando possível o progresso da tecnologia que vemos hoje, bem como que podemos utilizar grandezas físicas, como tensão, para implementar cálculos matemáticos que nos ajudam na realização de tarefas. Analisando todo o conteúdo exposto, vemos que é possível fazermos as seguintes camadas de abstrações. Com elas, fica cada vez mais fácil tratarmos de uma gama cada vez maior de complexidade sem precisar pensar em toda essa complexidade. Por exemplo, vimos que a porta E é feita por 6 transistores, mas não precisamos ficar pensando no funcionamento dos 6 transistores em conjunto. Basta sabermos que a porta E retorna 1, se todas as entradas forem 1, o que é muito mais fácil de lidar. O mesmo vale para o somador, que é feito de portas lógicas, e o mesmo vale para o CPU, que é feito de memórias e circuitos aritméticos. Vocês lembram que nas aulas de circuitos nós havíamos comentado sobre a evolução das máquinas e o crescimento exponencial do conhecimento da humanidade. Essas abstrações são um dos fatores que permitem que o conhecimento cresça assim cada vez mais rápido.
pois à medida que vamos desenvolvendo mais conhecimentos, também criamos formas mais simples de abstrair uma grande quantidade deles. Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui e eu deixo com vocês as referências bibliográficas que nós usamos. A primeira é com certeza o livro mais famoso na área de semicondutores, dos autores Neil West e David Harris. Se chama CMOS VLSI Design. O segundo é o livro digital Integrated Circuits, de um dos autores mais famosos da área, o indiano Jain Rabei. Sim, esse é realmente o nome dele. Pessoal, como tarefa, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. Bom, vocês viram anteriormente que nós descrevemos o funcionamento do transistor NMOS usando os conceitos de lacuna, elétron e a tensão aplicada no gate. Eu quero que vocês façam a mesma coisa, mas com o transistor PMOS. Escrevam como funciona o transistor PMOS em termos de lacunas, elétrons e tensão no gate. Na próxima tarefa é o seguinte. Vocês lembram que a gente viu que para fazer as aberturas seletivas na wafer e expor somente as regiões que a gente quer, é necessário fazermos a fotolitografia. E para a fotolitografia a gente precisa da máscara que já vai ter as aberturas previamente feitas nelas, certo? Mas vocês já pararam para pensar que se a gente precisa da máscara que já tem as aberturas, como ou o que se faz as aberturas na máscara? Para fazer as aberturas na máscara, eu preciso de outra máscara? Isso não faz sentido, certo? Pois então teríamos infinitas máscaras. Nós só temos uma máscara. Então, como se faz as aberturas na máscara? Escrevam em poucas linhas o que vocês acham que pode ser feito para fazer as aberturas na máscara, que são tão pequenas quanto as aberturas feitas no wafer. Na terceira tarefa, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. O nosso somador, embora a gente tenha falado que ele é o mais completo, na verdade ele não é, pessoal. Existem dois fatores dos números que nós não estamos levando em consideração no nosso circuito. O primeiro deles são os sinais. Certo? O nosso somador não trabalha com números negativos. O nosso. Outro fator é a questão dos números fracionários. A questão dos números fracionários é um pouco mais difícil de lidar. Então vamos deixar de lado por enquanto. O que eu quero aqui é que vocês me escrevam como vocês acham que os sinais positivos e negativos podem ser representados no sistema binário de numeração. Escrevam aquilo que vocês acham, pessoal, certo? Não se preocupem se realmente vai estar certo ou errado. Deem a ideia que vem na cabeça de vocês. Como representar sinais positivo e negativo nos números em binário? E por fim, uma última tarefa. A gente falou agora há pouco sobre o poder das abstrações nas tecnologias e no desenvolvimento do conhecimento. Porém, nessa aula nós falamos das abstrações na ciência da eletrônica, certo? Essas abstrações acontecem nas mais variadas ciências. Você consegue pensar em algum tipo de abstração que é feito em outra área do conhecimento que ajuda a impulsionar o desenvolvimento do conhecimento? Escreva em poucas linhas alguma abstração que você consegue pensar que é feita em alguma área do conhecimento. Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos muito a atenção de vocês. E se eu fosse resumir essa aula em poucas palavras, eu diria o seguinte. Vai, vem, zero, e, ou, vai, vem, ou, vai, vem, vem, ou, e, ui. Valeu e obrigado por assistir. Falou!